Coletiva de imprensa, Thiago Carpini. Vem Derek Bueno do Sport TV. O Jean Mota elogiou bastante a atuação da equipe em si e somar um ponto hoje diante do Cuiabá, mesmo sendo um adversário direto, na briga pelo mesmo campeonato, ele acha que pode ser importante pensando já no futuro, né? Porque não se decide nada agora, mas esse ponto pode ser muito crucial no momento da decisão lá no final do campeonato. É a mesma visão que você teve a respeito da atuação da equipe e esse ponto somado? Boa noite. Bom, boa noite. Sem dúvida é o mesmo sentimento. Se nós não tivéssemos conquistado esse ponto, talvez nós estaríamos aqui lamentando o que aconteceu na rodada anterior, que nós também deixamos escapar o resultado contra um confronto direto, um adversário que vai brigar na mesma prateleira do Vitória até o final da competição, e nós lamentamos a não oportunidade de estar somando pontos. Sabíamos que o primeiro passo hoje para o Vitória, hoje é o meu segundo jogo nessa competição, e o primeiro passo para o Vitória é ajustar alguns pontos dentro das ideias que estão sendo passadas e propostas por essa nova comissão, lideradas por mim. Isso requer um pouco de tempo, um pouco de paciência, e a gente sabe que esse tempo e essa paciência ela tem que estar sempre acompanhada de resultado. Então a gente sabe que antes da vitória o importante é não perder, antes de começar a fazer os gols é importante não tomar mais. Nós temos aí 7 jogos na competição, já sofremos 13 gols, então depende de que maneira, isso foi uma coisa que eu passei para eles, de como a gente vai enxergar o copo, e eu prefiro enxergar meio cheio, não perder fora de casa, somar pontos e não sofrer gols. Então é um trabalho gradativo, é um trabalho de recuperação durante toda a competição. Não se define nada hoje, mas passa por hoje. Passando por hoje é sempre importante pontuar. Boa noite, Carpini. Luciano Feitosa, da Rádio 104 de Rondonópolis. A minha pergunta é mais no contexto geral. Se a gente pegar a tabela de classificação hoje, as equipes que subiram do ano passado para esse ano estão ali na zona de rebaixamento. Caso do Vitória, caso também do Atlético Goianiense. O Criciúma tem a mesma pontuação do Corinthians, que é o 17º. Apenas o Juventude sobressai um pouco mais. Você acha que orçamento, material humano, isso reflete, você que teve recentemente num clube grande como São Paulo, reflete nas equipes que sobem da Série B para a Série A? Bom, o que eu penso, tá? É só a minha opinião. Eu acho que são 2 pontos. O primeiro ponto, toda equipe que volta para a elite, o primeiro objetivo é a permanência. Não dá para a gente vender uma ilusão para o torcedor e achar que a prateleira da C para B e da B para A distância é pequena, ela é grande, em todos os aspectos. Então eu acho que entra o planejamento, não só financeiro, mas estrutural, o planejamento de perfil, de montagem de elenco. Eu acho que são diversos fatores que contribuem para essa luta pela permanência. E por outro lado, eu acho que ainda é muito cedo, né? São 7 rodadas, claro que é uma tendência que essas equipes que subiram lutem pela permanência, e para que elas permaneçam, outras vão ter que amargar aí o rebaixamento, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente analisar qualquer coisa. Acho que muita coisa ainda vai acontecer durante a competição. Talvez as equipes que comecem bem agora, a gente sabe que na reta final do Brasileiro tem as finais de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Data FIFA, Copa América. Então, os olhos de algumas equipes tidas aí como favoritas, elas não estão 100% voltadas a essa competição. E a nossa dificuldade é não começar bem, justamente porque a hora que as coisas canalizarem para a competição, e a gente entende que a dificuldade, principalmente no retorno, ela é sempre maior. Então, começar bem é importante, já que isso não aconteceu, como eu disse. Por isso eu disse na primeira resposta que o Vitória vai fazer uma competição de sobrevivência durante toda a competição. Nós começamos em termos de pontuação muito mal, e para você tirar essa diferença na Série A é como foi o jogo de hoje, lutando, guerreando, nos organizando, né, aproveitando algumas oportunidades de janela, valorizando cada ponto conquistado, não deixar um adversário direto como o Cuiabá distanciar na tabela. Então, para nós, eu acho que na partida de hoje o ponto foi mais válido para nós do que para o adversário, que é uma equipe que não condiz com a condição de tabela, assim como o Vitória também não condiz com a condição de tabela, mas são as circunstâncias da competição. Então, eu acredito que são vários fatores que determinam para apenas um início. Muita coisa ainda vai acontecer, não dá para a gente cravar que as 4 que subiram hoje, no caso Juventude e Criciúma, vão permanecer fora desse Z4. Tássio Caldas, do BNews.
Em um jogo dos piores do campeonato no momento, se esperava ao menos um esquema e uma escalação mais ousada, algo que não foi visto. Queria que você explicasse a escolha pelos seus 11 iniciais e as suas substituições no decorrer do jogo. Olha, claro que tem muitas coisas que a gente faz em algumas circunstâncias do jogo e para determinada partida, nem tudo é o que a gente pensa e acredita de futebol, né? A gente tem que usar aquilo que nós temos para cada circunstância e para cada momento. Então, eu não posso ter uma escalação ousada, eu preciso somar. Eu preciso recuperar os meus atletas emocionalmente, eu preciso recuperar os meus atletas tecnicamente dentro da ideia de jogo que está sendo proposta. Nós viemos para o jogo hoje com alguns desfalques da última partida e talvez se nós tivéssemos somado um ponto dentro de casa contra o Atlético Goianiense, também um concorrente direto, nós estaríamos lamentando menos essas situações das rodadas anteriores. Então eu vejo que a gente tem tentado ajustar o que nós temos de melhor dentro daquilo que nós entendemos no nosso dia a dia, que vai ser o melhor para cada partida e que vai ser o melhor para o Vitória dentro da competição que nós temos no nosso elenco. Eu acho que a gente respeita as opiniões, mas nós temos que avaliar os fatos como eles são. Não adianta a gente contar uma história diferente para o torcedor. E talvez o que nós poderíamos ter feito de diferente. Eu acho que a estratégia foi a melhor. E mesmo que eu respeite opiniões adversas, as decisões elas são minhas. Eu estou aqui para isso. Marcelo Góes, da Rádio Sociedade e Portal à Tarde. Carpini, o Vitória enfrentou os times que ocupavam as posições 19ª e 20ª respectivamente em rodadas consecutivas e não conseguiu vencer. Como passar confiança ao torcedor de que será possível superar essa fase ruim? O torcedor tem que continuar acreditando, né? Lutando junto com o Vitória. Eu falo isso aqui constantemente. O fator casa tem que voltar a acontecer em Salvador, no Barradão. A gente sabe a força que tem a torcida do Vitória. E o Vitória, quando todos estão na mesma sintonia, a mesma energia. E a gente entende que o momento, o torcedor está chateado, ele está frustrado com algumas apresentações e com essa sequência ruim de resultados. Nem tudo dura para sempre, as coisas mudam o tempo todo e a gente tem trabalhado muito para que elas mudem. É apenas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro sobre esse novo ciclo que se iniciou desde a minha chegada. Então a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, paciência, ter todos os atletas à disposição, mas eu prefiro no dia de hoje, na noite de hoje, no jogo de hoje, valorizar e enaltecer a entrega dos meus atletas, o compromisso desse grupo, o quanto eles se dedicaram, né, dentro daquilo que foi proposto, e alguns detalhes não aconteceram para que a gente não saísse talvez com uma vitória. Acho que criamos as chances mais claras de gol. Nós tivemos um volume de finalização maior que o adversário, mesmo jogando fora de casa. Então a gente entende que o ponto somado é o início de uma retomada, é o início de uma melhora e que ela precisa ser constante. A gente não pode aceitar menos do que isso. O que passou, passou. O peso das derrotas que ficaram para trás, as sequências já ficaram para trás. Agora, e o Cuiabá também já ficou para trás, né? História para contar. Agora nós temos mais um confronto direto contra o Juventude. Eduardo Serra, Rádio Metrópole. Houve alguma mudança tática específica que você tentou implementar para este jogo? E como você avalia os resultados dessas mudanças? Bom, conseguimos pontuar, não sofremos gols. Em 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vitória havia sofrido 13 gols em 6, né, que hoje foi a 7ª. Hoje, 2 pontos a serem destacados e enaltecidos, né, pela ideia tática, mas mais do que a ideia é o comprometimento dos atletas. Uma coisa é você propor e outra coisa é executar, é muito mais difícil. Então foi muito bom. Não tomamos gol, não perdemos e, na minha opinião, fizemos um jogo consistente, equilibrado e sem correr grandes riscos. Gabriel Galindo, Canal Dinâmico. Como você justifica a queda técnica da equipe conforme as substituições foram acontecendo, onde aumentaram os erros de passe e finalização? Desgaste físico, desgaste emocional, desgaste mental, mediante um jogo onde o adversário, a gente sabia a importância que era não deixar o Cuiabá vencer. Tudo isso pesa depois dos 70 minutos e a gente tem que entender que esses aspectos eles interferem. Em algumas situações a gente também não controla as tomadas de decisões, elas são dos atletas. A gente dá os caminhos, a gente facilita o jogo, mas eu pelo menos eu não abro mão de deixar com que o atleta tome a decisão e tenha a liberdade
de fazer o jogo acontecer dentro daquilo que é proposto e planejado nos comportamentos que a gente preparou para o jogo do Cuiabá. Então eu avalio de maneira positiva por todos esses aspectos. Fábio Almeida, Rádio Excelsior e Canal do PH. Carpini, com 2 pontos conquistados e 21 disputados, entrar com 3 volantes não foi uma postura tímida da sua parte? Escolhas, né? No jogo anterior eu entrei com 2 meias e perdi de 2-0 em casa. Comentar o acontecido é um pouco mais fácil, mas a gente respeita as opiniões. Eu fiz aquilo que eu entendi que era o melhor para a partida de hoje. Cada caso é um caso e eu acho que funcionou melhor 3 volantes do que 2 meias, porque nós pontuamos e não tomamos gol. Carpini, boa noite, Leonardo Santiago aqui do Canto Rubro Negro. Eu entendo quando você fala que é um campeonato de recuperação e que o peso passado não pode de fato pesar no novo ciclo. Porém o Cuiabá tem um jogo a menos e sabendo disso, esse empate seria insuficiente, já que o Cuiabá, mesmo com esse jogo a menos empatando, pode vencer e deixar o Vitória momentaneamente na lanterna. Por que eu pergunto isso? Porque a gente sabe que o emocional é importante, foi nítido também em alguns momentos do jogo que a equipe também sentiu a parte mental. Mas com esse jogo, esse empate não seria insuficiente com o Vitória podendo ir para a lanterna da competição? Aí são, como eu falei, né? São opiniões e aí são os cis. E o cis no futebol não cabe. O Cuiabá ainda tem que jogar e vencer para a gente ser o lanterna e nós temos que continuar sem pontuar as próximas partidas para ser o lanterna. Então o si ainda não aconteceu. Eu prefiro trabalhar com os fatos e o que foi insuficiente para o Vitória foi não pontuar dentro de casa. Hoje foi muito mais normal do que a rodada anterior. Então, como eu falei, comentar o fato acontecido eu acho um pouco injusto, mas assim, são opiniões, a gente precisa no mínimo respeitar, eu respeito, porém eu penso diferente. Nós temos desfalques, nós temos algumas limitações dentro do elenco, que você, na última coletiva, você mesmo foi uma pessoa que pontuou essas dificuldades. A gente está trocando o pneu com o carro andando, foi só a 2ª rodada, e eu vi já uma evolução tática, um compromisso dos atletas, então eu acho que não dá para a gente carregar o peso do que passou. Eu cheguei agora, e eu prefiro valorizar o ponto conquistado. O insuficiente seria ter perdido aqui, não somado, e a gente estaria aqui com outro discurso, como foi da rodada anterior, onde nós perdemos dentro de casa. Você está balançando a cabeça, mas é a sua opinião, como eu respeito a sua, você respeita a minha. E é dessa maneira que eu entendo, tá bom? Coletiva, tchau Carpini, encerrada. Obrigado.